Beluzi, dentro dessa lógica aí, como é que você viu os editoriais dos jornais saudando a responsabilidade fiscal do Milei? Aí eu tenho que rir, né? Porque, na verdade, o Milei está destruindo a economia argentina. A União Industrial Argentina, UIA, está, na verdade, passando um perrengue, desculpe a palavra perrengue, está passando um perrengue diante da destruição da indústria argentina. Aquilo que sobreviveu às várias experiências, na verdade, várias experiências ortodoxas, eu não gosto de usar essa palavra, ortodoxa, começa lá atrás, no Martinez de Hoz. Eu estive lá numa reunião, então. O Martinez de Hoz fez a seguinte palestra, que eu assisti junto com o Dilson Funaro. Olha aqui, como teve o choque do petróleo, os países árabes acumularam muitos dólares e eles vão ser reciclados pelos bancos e nós vamos nos beneficiar. Né? E aí começa a desgraça argentina e um bom período da desgraça brasileira. Né? Foi dos anos 80. Então, o que me deixa perplexo, e o Natan está mencionando isso, é que o debate econômico hoje no Brasil, ele está sendo, você falou das manchetes dos jornais, né? São incríveis, são realmente inacreditáveis, porque revelam, sobretudo, uma desconsideração, para ser gentil, não vou falar em ignorância, uma desconsideração com as relações que funcionam numa economia monetário-financeira capitalista. Né? Então, já começa por aí, que você, como disse o Natan, você não consegue definir o objeto. Né? No nosso livro, tem uma passagem em que nós fazemos uma espécie de metáfora entre a Dona Maria e o seu João, né? Não é isso? Dona Maria e o seu João, né? Para mostrar como é o circuito da renda, que parece que é ignorante. Eles acham, por exemplo, quando eles falam de receita fiscal, eu acho que eles imaginam, como eu disse outro dia com o Manfred Beck, que eles estão falando da arca do Indiana Jones. Você lembra da arca do Indiana Jones, que foi buscar lá a arca cheia de dinheiro? Eu acho que eles pensam assim, porque não tem arca nenhuma. Você tem um circuito da renda, um paga para o outro. Né? Parece que é elementar, é só você olhar a sua vida. E esse circuito da renda, se ele fenece, a receita fiscal não se realiza. Né? Então, essa ideia, assim, eu diria primitiva, tosca, de falar, preciso cortar. Você precisa ter um planejamento orçamentário, sim. Isso é fundamental, ter um planejamento orçamentário definindo quais são as fontes que vão, na verdade, permitir a entrada de recursos. Isso é o sistema fiscal, né? Sistema tributário. O sistema tributário é uma espécie de fundo de garantia. Agora, hoje mesmo eu estava lendo uma economista da London School of Economics, que até ela veio ao Brasil, a conheci, chama-se Anne Petitfort. Acho que vale a pena ler o texto dela sobre essa questão da desajuste dos economistas em relação àquilo, a forma como funciona essa economia. Ela tem um artigo muito interessante falando exatamente da predominância das visões dos mercados financeiros sobre uma visão mais compatível com o funcionamento da economia. Você sabe que eu leio sempre os seus artigos, às vezes faço comentários, né, Nassif? E nós temos uma dificuldade. Por quê? Porque a formulação das ideias ela não está ligada apenas à busca da verdade. Elas têm a ver com os interesses. Tem um sociólogo e filósofo conhecido chamado Jürgen Habermas, que escreveu um livro chamado Conhecimento e Interesse. Então, o conhecimento ele não é uma formulação independente das condições de pensamento, de vida das pessoas. Ela faz parte.
né? Você não pode excluir isso. Se você excluir, você está chegando você está assomando a um caminho perigoso. Então, você precisa considerar que a economia, eu vou aqui aproveitar, a economia, ela tem a ver com a vida humana, com a condição humana, né? Ela não é, aí é que está o problema da ciência. Eu não gosto da palavra ciência econômica. Eu acho que é uma área do conhecimento, né? Assim como a sociologia, né? O pessoal fica falando em ciência política também, eu fico um pouco aborrecido. Mas é uma área do conhecimento necessária, porque você está tratando do quê? Do que você trata com a economia? Você está tratando com as condições de sobrevivência dos homens e mulheres. Sim. É isso que você está tratando, com as condições de vida das pessoas. Quando você faz com que esse conhecimento se afaste dessa condição, da condição humana, então vira essa patetada, que é uma patetada. Desculpe eu falar assim, mas é uma coisa que revela o quê? Uma visão tosca, primitiva, culturalmente deplorável,